Bom, será que a galera tá aí já esperta hoje, né? Adri entrou. E aí, Dri? Vamos começar atrasados aqui. Tivemos um problema hoje pra atender todo mundo, mas deu tudo certo. Bom, galera, hoje eu vou falar com vocês a respeito. Tô tentando arrumar meu computador aqui, deu certo. Galera, tudo bem aí? Eu vou falar com vocês hoje a respeito de um tema. Eu deixei até hoje mais amplo meu espaço aqui, que eu vou falar sobre a lombar das mães, né? Lombar de mãe não é uma lombar tão fácil de cuidar, mas muito mais difícil a mãe, né, se adaptar ao nosso tratamento, porque as mães acabam não tem mais, né, assim, tempo para elas não vivem mais, acabam vivendo em função dos filhos. Então, viver em função dos filhos acaba não dando tempo de ninguém se cuidar, né? Então, se você não tem tempo, você é mãe, né? Ah, mas o meu bebê estava dentro da minha barriga e aí aquela barriga grande, ela gerou um peso para frente e isso forçou minha lombar. Mas depois de desses 9 meses, não tem mais esse filho ali dentro, né? Então esse filho vai ser transferido daqui, ó, pra frente da tua mão, né? Então pra frente do teu corpo. Ela já estava um pouco à frente, porém mais perto do seu centro de gravidade. Isso daí atrapalha um pouco, porque agora eu vou aproveitar e ficar de pé aqui, ó. Se a gente tem um filho aqui dentro da nossa barriga e aí esse filho vem pro nosso colo, a carga aqui, ó, é muito mais forte do que aqui. Então o peso que a gente sai da barriga, que forçava a lombar, que minha barriga estava para frente, esse peso vem para cá, né? Então o que vai acontecer? A mãe não vai carregar o filho assim, ó. Ninguém consegue segurar o filho assim. Todo mundo vai acabar segurando como? O filho assim, ó. Certo? Então se você é mãe e você sustenta seu filho aqui, ó, você vai ficar com ele encaixado aqui, ó, na crista ilíaca. Isso toda mãe faz, né? A gente acaba fazendo isso por quê? Porque a gente apoia o filho aqui para poder ter a outra mão, para dar mamadeira, para pegar as coisas, para resolver. Então, se você não tem essa facilidade de entender que o teu paciente, que agora era uma gestante, agora é uma mãe, e essa mãe não vai carregar o filho só 1 mês ou 2 meses, ela vai carregar o filho para a vida inteira, você tem que pensar que ela vai ter isso aqui como um mecanismo de lesão de um processo lombar. E a mãe, pessoal, não vai carregar o filho dos dois lados certinho. Não vai, pode ter certeza. Por quê? Alguns fatores. Primeiro, postura viciada. Achou um lado, melhor. Por que viciou nessa postura? Porque geralmente ela usa uma das mãos para fazer as coisas e essa mão é a mesma, né? Então se ela é canhota, para vocês vai aparecer aí, eu tô ao contrário, vai parecer que eu tô com a minha mão direita, mas se ela é canhota, ela vai apoiar aqui, ó, para sustentar com a direita e ter agilidade para trabalhar com isso aqui na mão esquerda. Porque a mãe, ela tem que fazer a vida dela, ela tem que fazer as coisas funcionarem. E se você não faz funcionar, como é que você vai, como fisioterapeuta dessa mãe, você vai falar para ela não segurar o filho? Você esquece, você vai perder teu paciente, esquece. Tua paciente, ela nunca vai abrir mão de carregar o filho porque ela tem dor. Ela vai só se ela não aguentar mais. Se ela não aguenta mais, aí é uma outra situação. Ela é mais forte do que ela, né? Então carregar um filho apoiado aqui na crista ilíaca, a gente entorta o nosso... Ó, eu tenho que entortar. Se eu entorto, minha pelve inclina. Se minha pelve inclina, minha perna não encosta tanto no chão, o calcanhar. Se eu não consigo apoiar muito o calcanhar, para eu me manter aqui, eu tenho que ficar mais na ponta do pé. Se eu fico mais na ponta do pé, minha pelve inclinada vai gerar um encurtamento de um dos lados da minha lombar, principalmente da região do quadrado lombar. E aí o que vai acontecer? Vai manter essa pelve inclinada para o lado que ela mais sustenta o filho aqui na crista ilíaca. E aí essa lombar vai criar um vício. Por quê? Porque a mãe não vai carregar o filho só uma vez por dia. Ela não vai carregar o filho só, igual eu já falei, 1 mês. Ela vai carregar o filho toda hora, várias vezes por dia e durante muitos anos. Porque às vezes a gente fala, ah, mas meu filho está crescendo.
Cara, minha filha tem 4 anos e a gente foi dar um rolê ontem, ela quer ficar no colo o dia todo. Só que ela tá do tamanho da minha mulher já, quase. Então, como é que minha mulher vai dar conta disso? Mas ela é mãe, ela vai fazer. Então, se ela vai fazer, ela vai se adaptar biomecanicamente para sustentar uma criança que tem 30% do peso dela. Então é muito difícil a gente conseguir pensar nisso, né? Pensar que a mãe não vai fazer. Não, a mãe vai carregar o filho, a mãe vai carregar o filho torto, a mãe vai sentar aqui amamentando na cama com esse pé para cima para poder apoiar, mas ela vai fazer isso aqui, ó, com a mão para sustentar a bundinha do filho aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso vai sustentar a bundinha do filho. Isso aqui geralmente gera uma Deckervine aqui nessa região aqui dos extensores do polegar. Vai gerar uma lesão de Deckervine. E aí você fala, nossa, isso é difícil de cuidar. É difícil desde que você não saiba como a mãe segura um bebê, desde que você não saiba que a inclinação da pelve é porque ela carrega o filho aqui e ela faz 1 milhão de coisas. Aí você vai precisar entender o que, físio? Você vai precisar entender que a mãe é mãe todos os momentos a partir do momento que o filho nasce. Legal. E ela não vai deixar de carregar o filho por causa disso. Então você vai ter que se adaptar e entender a biomecânica de uma mãe, de uma gestante na transição para a mãe, porque se for primeiro filho ainda, a mulher não sabe como carregar, não sabe como se ajustar, então ela vai fazer de um jeito que ela acha bom, de um jeito produtivo e não necessariamente um jeito saudável. De um jeito legal, mas não necessariamente um jeito saudável para a biomecânica dela e para a postura dela. Então, você que é físio, você vai atender uma mãe que teve um filho há pouco tempo? Vai, porque isso é um nicho muito bom de pessoas para a gente atender. É um nicho muito bom de pacientes. Por quê? Porque não existe mãe que não tenha dor nas costas. Não existe mãe que não tenha dor em alguns outros lugares. Por quê? Porque ela carrega um ser humano que cresce a cada dia. Então, galera, uma mãe com dor lombar é certeza. É certeza. Se a mãe chega aqui pra você e falar, eu não me lembro de ter dor lombar, pode ter certeza que ela não tá lembrando de falar. Mas ela não tá lembrando, por quê? Porque ela tinha outras coisas, mas pode ter certeza que ela tem dor lombar, galera. Ah, mas meu filho acabou de nascer. Bom, aí não, por quê? Porque aí você não carregou ele tanto, ele é bem pequenininho, ele é mais leve que tua barriga, e também você tá ali, se fez uma cesárea, tá com a medicação, muitas vezes uma morfina, então você não vai sentir. Mas depois de meses, se a sua filha tem cólica a noite inteira e não consegue dormir, você vai ficar sentada para amamentar. Você vai ficar sentada para conseguir fazer ela dormir. Você vai ficar sentada. Então assim, não adianta achar que a postura da mãe vai ser uma postura tranquila. Não existe. Não existe. O filho, por mais que ele seja tranquilo, calminho, a mãe tem que sustentar ele sobre o seu corpo. Então isso vai gerar uma disfunção da lombar, tá? Eu puxei toda essa introdução para vocês, por quê? Porque eu quero que vocês entendam aonde eu tô querendo chegar, o que eu tô querendo mostrar para vocês com toda essa introdução. Tô querendo mostrar que mãe, quando o neném nasce, ela adquire uma postura ruim, por quê? Porque ela começa a carregar um ser que ela não carregava antes. E um dos maiores pontos de dor, onde vai ser? Na lombar. Ah, vai ser na escápula também? Vai! Mas a lombar, ela segura o seu peso, pelo menos em 46% do seu peso corporal, e mais o do seu filho. E o seu braço sustenta mais o filho, e não tanto o seu peso corporal, ou quase nada do seu peso corporal. Então, a lombar, ela é muito mais difícil de cuidar, né? Por quê? Porque ela é uma região mais sofrida, mais carente de cuidado para aquela mãe. Por quê? Porque ela também não teve tempo para trazer. Mas para você que é físio e precisa atingir um público bom, a gestante é um público ótimo, se você souber trabalhar com alguns pontos que você também não pode mexer. Por quê? Porque incentiva a expelir o feto, e isso aí pode gerar um aborto, enfim. Mas você pode trabalhar muito bem a parte lombar de uma gestante, já preparando ela para quando o filho nascer. Ah, mas e quando o filho nascer? Esquece. Quando o filho nascer,
você vai ter um outro mecanismo de lesão, porque o filho saiu de perto do centro de gravidade, na verdade de dentro, né, do centro de gravidade, e veio para a parte da frente. Isso gera carga lombar, além de aquela pressão que eu falei de carregar o filho aqui na crista ilíaca e ficar segurando assim. Então, se a sua lombar dói porque você é mãe, você não consegue deixar de ser mãe. Você vai precisar cuidar. Vai precisar cuidar. E você que é físio, se você acha o nicho para cuidar da dor lombar de uma gestante, cara, de uma mãe, você vai ter paciente pro resto da vida, meu amigo. Você vai ter paciente pro resto da vida. Eu vou pegar uma coluna que eu quero mostrar para vocês como que fica essa inclinação da pelve para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Para vocês entenderem certinho qual que é o objetivo. Obrigado, Nath. Então é o seguinte, ó, aqui vocês estão vendo uma coluna de frente, tá? Vocês estão vendo aqui tá, né, a pelve, né, toda a cintura pélvica dela. E aí o que vai acontecer? Ela vai carregar o filho apoiado na crista, ela vai carregar igual eu mostrei, ela vai carregar o filho assim, ó, apoiado aqui, ó, na crista ilíaca. Então o que vai acontecer? Ela vai fazer isso com a coluna dela, ó. Certo? Só que ela não carrega o filho só do lado, às vezes ela carrega na frente, então ela faz uma inclinação com rotação e ela vai ficar assim, ó. Certo? Então, galera, isso aqui, ó, quem vai fazer isso com a coluna? Quem tiver aqui, ó, quadrado lombar, por exemplo, vai fazer isso aqui para subir a pelve, ó. Ele vai ter que encurtar. E aí essa mãe vai deitar de ladinho com o filho, às vezes, porque não está conseguindo dormir tão bem, e ela vai ficar deitada aqui, ó, a pelve continua na inclinação. Por quê? Porque o quadrado lombar aqui, ó, ele tá travado, ele tá encurtado, e aí essa pelve vai ficar assim, ó. Aí quando a mãe levanta, ela não vai ficar tão reta. Ela não vai ficar torta, porque ela não quer mais. A hora que ela ficar reta com a coluna, a pelve continua inclinada. E aí você vai ter que tratar, você que é físio, tratar essa musculatura encurtada que mantém a pelve inclinada. Certo? Se você não consegue fazer isso, como é que você vai mudar isso? Por quê? Porque ela não vai deixar de carregar o filho. Ah, mas eu vou pedir para ela carregar o filho aqui. Ótimo. Duvido que a tua gestante, a tua paciente que é mãe, vai conseguir segurar o filho dos dois lados. Eu duvido. Duvido pela minha experiência. Por quê? Porque a mãe precisa funcionar com o outro braço. Ela precisa ter o outro braço para fazer as atividades. E dificilmente ela vai conseguir segurar dos dois lados e ter e vai ser ambidestra, né? Tem uma facilidade com os dois braços para poder se movimentar. Então pensa assim, ó, às vezes a mãe é surfista, vamos pensar numa mãe surfista então, que é uma galera que eu cuido bastante. E aí ela vai deitar para remar, então aqui tá a coluna dela, né? Ela vai deitar para remar, ó, ela subiu, inclinou, então ela tá remando, blá, 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 blá. Só que, cara, quem tá remando aqui, que tá fazendo essa extensão aqui, né, na verdade, acentuando a lordose lombar, não tá vendo que essa pelve pode estar inclinada, que é uma mãe. Então, às vezes, vocês vão perceber que ela tá aqui surfando, mas a hora que você olha ela assim, ela tá inclinada. Então, ela gerou uma sobrecarga mecânica pela posição da remada do surf e mais pela posição de ser mãe. Então, ao invés dela ficar com a postura reta, ela vai começar a ficar com a postura assim, ó. Por quê? Porque o filho tá toda hora aqui, ó. E aí, a hora que aí ela vai ficar numa festa sem ninguém no colo, ela não vai ficar reta. Ela vai ficar torta, ela vai querer se endireitar. Para endireitar, ela vai rodar o tronco. A pelve aqui não vai rodar tão bem. Por quê? Porque a região do quadrado lombar não tá boa. Então como é que você vai rodar a pelve se ela depende do quadrado lombar para estar bem e bem alinhada? Não vai funcionar. Certo? Então prestem muito atenção assim, a culpa é do filho que carrega o filho toda hora. Cara, o filho é filho para sempre. Então você vai precisar ensinar essa mãe como fazer para tirar essa compensação biomecânica dela carregar o filho de um lado, tirar essa compensação biomecânica porque ela carregou o filho dentro da barriga 9 meses e agora ela carrega fora, porém gera sobrecarga lombar absurda, né? Existe um estudo que fala assim, ó, o que tá aqui, ó, pra nós gera uma carga lombar quando eu seguro. Se eu coloco isso pra frente, essa carga pode transferir em 10 vezes o peso disso aqui pra minha lombar. Então, pô, imagina só, meu filho eu não fico carregando aqui, meu filho tá aqui, eu carrego, pego pra cá, faço tudo isso aqui. Então a carga que vai pra minha lombar, ela é absurda. Ela é absurda. Mas eu não posso, mais uma vez, físio, se você não entender que a mãe vai carregar o filho, independente de você orientar ou não, você precisa tirar a dor dessa mãe, dessa gestante, se for gestante ainda,
sem depender da mudança dela. Porque para mudar uma mãe, você vai ter que mudar o hábito dela, o hábito do filho e às vezes o hábito da casa e da família. Então, cara, se você é físio e consegue fazer tudo isso, essa mudança, além de físio, você é mágico, né? Eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu me adapto à condição de vida da minha paciente, que é uma mãe que carrega o filho, que faz milhares de coisas que eu já vi no meu na minha avaliação para montar o meu diagnóstico do que ela tem. E aí eu começo a aceitar aquela inclinação da pelve, aí de repente você vai, não percebe, mas então ela tá assim, ó, mais encurtada, mas aí ela fica reta, aí a pelve sobe. Então, são vários fatores que se você, físio, não consegue entender, pega um negócio pesado de uns 10 quilos mais ou menos, imagina que é um bebê e começa a segurar na mão e você entender onde está essa carga. Porque se você é físio do esporte e você manja de esporte e você já fez todos os esportes, que é mais ou menos o meu caso, eu entendo exatamente o que o atleta sofreu naquela lesão, naquele momento do esporte. Mas eu nunca vou ser mãe. Então eu não vou saber como que uma mãe se comporta. Então eu vou começar a estudar isso na postura que a mãe faz com um bebê de mentira, né? Com um bebê mais ou menos um objeto num peso, onde eu preciso ajustar, preciso fazer minhas coisas. E aí eu começo a entender por que as mães sofrem com essa postura. E aí eu consigo perceber exatamente qual é a condição ou a disfunção biomecânica dessa mãe, né? Que é uma paciente. Agora vamos pensar, se eu falei pra você que é físio, que essa mãe não vai deixar de carregar o filho, não vai deixar de fazer um monte de coisa, por quê? Porque ela vive em função do filho e tenta viver em função dela, ela vai ter que vir no seu consultório por várias vezes. Por quê? Porque você conserta, ela desconcerta, você arruma, ela desarruma, você desentorta, ela entorta. Por quê? Porque existe um ser a mais que depende dela e ela não vai poder falar não vou, certo? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Uma gestante é um paciente em muito potencial para o nosso consultório de físio. Porque uma gestante vai vir aqui uma vez por semana, uma gestante vai vir aqui a cada 15 dias, ótimo, ótimo. Só que é o que eu tô falando, ela não vai vir aqui só 2 meses do tempo dela, da vida dela. Ela vai vir durante muitos meses, por quê? Porque o filho dela tá crescendo. Então, quando ela acha que ela está acostumada a carregar aquele filho, ela só está adaptada a carregar. Mas ele está crescendo, então ela vai cada vez se adaptar mais e mais e mais. Porque a mãe não está necessariamente treinando força para carregar o filho, mas o filho está ganhando peso. Então a mãe tem que carregar o filho, mesmo não estando treinada. E aí que ela faz? Compensações biomecânicas por falta de força. Ah, mas a mulher carrega a filha com uma facilidade. Facilidade é ajuste, facilidade é adaptação, como a gente faz no jiu-jitsu. O jiu-jitsu a gente usa a força, mas a gente pode tentar não usar a força e usar os mecanismos, né, de movimentação, as alavancas, para poder usar menos força. Mas pensando biomecanicamente, isso está certo? Não, não necessariamente, né? Agora, a mãe vai carregar o filho de uma forma que ela consiga. Dane-se a biomecânica, galera. Ela não está preocupada agora. Agora, quem que vai ser você, então, fisioterapeuta? Você vai ser o cara que você vai entender a lesão dessa mãe e você vai poder cuidar dessa mãe e para ela poder viver a vida com o filho dela sem dor e poder carregar. Eu já atendi pacientes que não conseguiam mais carregar o filho. É uma tristeza tão grande, galera, tão grande, que a mãe não conseguia mais carregar o filho. E aí você começa a tratar ela baseado em tudo isso que eu tô falando e a mãe consegue carregar o filho de novo. Por quê? Porque às vezes ela não aguenta mais de dor lombar, mas ela sobrecarrega a lombar para segurar porque ela não tem força no braço. Então às vezes a gente vai querer cuidar da lombar da mãe, mas o problema tá na estabilidade do braço. Não adianta você querer corrigir lombar se ela não tem força para sustentar esse filho no braço. E aí ela vai jogar a carga de novo para a lombar. Ou seja, o seu trabalho vai acontecer e voltar, acontecer e voltar. Você não vai ter credibilidade dessa mulher nunca. Nunca, da família dela. Por quê? Porque se você também não deixa só ela sem dor, você vai deixar quem infeliz? O filho que vai ser carregado, o marido que não vai aguentar ela enchendo o saco de dor, porque, coitada, ela tá morrendo de dor, ela tem quem? Tem o marido para falar. Então esse cara voltou do trabalho, a mulher também voltou do trabalho, não tem direito de ter dor, né, coitada?
tem que carregar o filho, tem que fazer. Então qual que é a solução para ela? Você que é físio, você vai dar uma solução para ela? Eu tenho, que é vir no meu consultório de uma forma periódica, não precisa ser toda semana, 3 vezes semana, de jeito nenhum, mas eu preciso montar uma forma de tratamento onde esse espaço de quinzenal, por exemplo, 15 dias sem vir aqui, ela esteja bem, esteja sem dor, e aí ela vai vir aqui com várias lesõezinhas acontecendo de novo, mas a gente já combate de novo. Ela vem com várias lesõezinhas de novo, a gente combate de novo. Então, se você é físio e você entende a biomecânica de uma mãe que carrega um filho, você tem competência para tratar, diagnosticar e achar um procedimento perfeito. Se você não sabe o que vai acontecer, nunca reparou uma mãe, primeiro você precisa abrir teu olho como fisioterapeuta e achar um método onde ela não precisa vir aqui 3 vezes por semana. Porque quem é mãe não tem tempo nem para fazer xixi. Você acha que ela vai arrumar 1 hora do dia dela para vir na fisioterapia? 3 horas na semana para vir? Esquece, esquece. Ela não vai vir. Por força maior, não é nem que ela gostaria muito de não ter dor. Então você que é fisioterapeuta, aprenda um jeito de cuidar dessa mãe de uma forma que ela não precise vir muito aqui no seu consultório e de uma forma que ela não tenha dor. Também não adianta você falar pra ela, vem daqui um mês, ela fica 29 dias com dor, só um sem dor. Então você não vai ter credibilidade nunca, nunca, né? Então, onde que eu quero chegar? Eu hoje uso o meu método para cuidar das gestantes e das mães. Por quê? Porque eu sei que o meu método funciona e ele dá um tempo de pelo menos 15 dias, às vezes até 3, 4 semanas para as pessoas voltarem aqui. Então as pessoas vêm menos, gastam menos tempo, ficam de saco cheio de mim muito menos, porque a gente não se vê tanto, e ela tem um resultado para curtir a família. Então eu deixo ela boa, ela só vai vir daqui 15 dias para cá, e nesse intervalo ela pode fazer tudo que ela quer. Ela carrega o filho, ela joga o filho para cima, ela vai em tal lugar, ela brinca. Então é muito importante a gente se adaptar, entender as atividades de vida diária de uma mãe e, eu falei num vídeo essa semana, se conformar com o mecanismo de lesão do paciente. Se uma mãe tá ali carregando o filho todo dia, você como físio dela tem que se conformar que ela é uma mãe, que ela vai carregar o filho todos os dias, que ela vai entortar a lombar, que ela vai fazer compensação biomecânica, que ela vai não sei o que. Se você não entender isso, não adianta você fazer uma lavagem cerebral para ela mudar a postura. Ela não vai mudar. Ela não vai mudar porque ela é uma mãe. Ela não tá mudando de joia, ela não tá mudando de roupa. É um filho que depende dela 100%. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que você que é fisioterapeuta, você precisa entender o que uma mãe ou uma gestante sofre, quais os músculos que ela mais judia, quais articulações que ela mais judia, quais alterações biomecânicas que ela sofre com o filho dentro da barriga, como essas alterações biomecânicas acontecem depois que o filho nasce e vem para a mão, e o que isso pode prejudicar, o que isso pode melhorar, e o que isso pode ajudar para que você, físio, resolva o problema dessa mãe. Sem pedir para ela parar de carregar o filho. E aí como é que a gente vai fazer? Acertando no ponto que eu preciso acertar. Ajustando ela do jeito mais rápido possível. Mas com resultado. Porque eu vejo um monte de gente, ai, tá com dor, vem cuidar, não sei o quê. E aí só dá uma garibadinha. E a mãe continua lá, com dor, mas ela não pode falar que tá com dor e não vai carregar o filho. Então quem vai perder a credibilidade é o filho? É você que é físio e não tá conseguindo resolver o problema dessa mãe. Então, observa bem, olha para a rotina dessa mãe. Presta bem atenção como ela faz. E aí na rotina dela, você vai entender quais as compensações e os erros biomecânicos que ela faz por causa dessa rotina. Por causa dessa rotina de mãe. E não que ela faz por hábito, ela não vai mais fazer talvez, né? Então, você que é físio, a minha dica de hoje é, vai cuidar de uma mãe? Observa muito o músculo quadrado lombar. Provavelmente um vai estar mais encurtado, isso é muito comum em muita gente, mas a mãe, além de tudo, ela carrega um peso na crista ilíaca que você, que não é mãe, ou você que não tem um filho pequeno, não carrega. Então é difícil para nós físios entendermos o mecanismo da lesão de uma mãe se nós nunca formos mãe.
né? No nosso caso, eu sou homem e não vou ter um filho que vai sair de dentro da minha barriga e eu vou ficar 100% do tempo que ele fica como a minha esposa fica com a minha filha. Então, se eu não sei entender como uma mãe se comporta biomecanicamente, eu não vou entender qual músculo que tá ruim, né? Então, pô, se eu não vou entender o músculo que tá ruim, eu nem sei o que eu vou tratar. Aí eu vou fazer lá, pô, sei lá, um reiki, uma reflexologia, para ela ficar feliz, ficar mais relaxada, ficar bem. Mas a disfunção biomecânica da lombar, você não vai conseguir cuidar se você não entender a biomecânica de uma mãe. Certo? Então, galera da Físio, essa é uma dica muito louca e muito importante. Eu, Júnior Fluete, eu tenho, como todo mundo já sabe, eu tenho um método de trabalho chamado Método Físio pelo Mundo, é um método FPM. Esse método, ele me faz resolver os problemas dos meus pacientes, inclusive do tema de hoje, que são as mães. Então, eu tenho resultado, ganho credibilidade da mãe e do pai, que é o mais importante também. Porque muitas vezes, o pai estando bem com a mãe, gera uma energia familiar maravilhosa. Mas por que o pai ficou bem com a mãe? Porque a mãe está bem, sem dor, feliz, mesmo tendo que cuidar do filho, não tem tempo para pentear o cabelo, para fazer xixi, para nada, mas ela não tem dor. Então você consegue trazer uma qualidade de vida para uma mãe que está fazendo de tudo por um ser que depende dela, mas ela não pode abrir mão de fazer isso. Então você, como fisioterapeuta dessa mãe, você vai aprender um método, seja ele o meu, seja ele o que você já usa, ou seja ele qualquer outro método de trabalho que você tenha, que resolva isso. Quando eu falo do meu método, é porque eu sei que o meu método funciona, porque eu tenho isso na prática no meu consultório. E se o meu método funciona, eu uso, por quê? Porque meu paciente vai voltar daqui 15 dias, daqui 3 semanas, daqui 1 mês, e eu não tomo o tempo dessa pessoa, mas eu não tomo o tempo dela, mas ela não tem dor. Se ela tiver dor, eu vou precisar que ela venha na semana que vem, vou precisar que ela venha na outra, vou precisar que ela venha na outra, mas aí eu dependo que ela venha. Vai ser um esforço a mais. Ela não tem tempo nem de ir no banheiro porque ela cuida do filho. Ela vai ter que vir na físio, ela vai ter que se arrumar, ela vai ter que sair de casa, dar um jeito de com quem deixar o bebê e enfim, 1 milhão de coisas que só as mães entendem aí o que eu tô falando, né? Ou os pais também que acompanham muitas vezes suas esposas na rotina de mãe, né? Então, galera, precisa saber entender como é que comporta uma lombar de uma mãe. Mas assim, mas é de uma mãe? Cara, não é só de uma mãe. É de uma pessoa que tem um filho, teve um filho dentro de você por 9 meses, pode ter tido um parto natural, pode ter tido um afrouxamento de todo o assoalho pélvico daquela musculatura. Isso já vai gerar instabilidade lombar, vai gerar uma má qualidade biomecânica da pelve, da musculatura, toda a parte ativa da pelve, e vai gerar um probleminha de quadril, porque se o assoalho pélvico não está bem estruturado, você é muito provável que faça uma compensação biomecânica do quadril. E aí essa mãe vai ficar em postura sentada para amamentar, ela não vai poder virar muito na cama porque às vezes o bebezinho está dormindo com ela, ela não consegue ter uma dinâmica dessa mudança da postura noturna, e ela começa a gerar lesão em cima de lesão. Por quê? Porque está encurtando tudo. Esse encurtamento que vai gerar principalmente de um dos lados pela postura que essa mãe tem, vai ficar mais difícil de você cuidar se você não tem um método que resolve isso. Se você não tem, eu vou pôr uma bandagem no quadrado lombar, vou pôr, ótimo, ótimo. Mas a bandagem é o suficiente para que ela melhore e fique 15 dias sem dor? Então usa. Você é um físico que está achando o ponto que você precisa. Você está trazendo resultado, se conformando com a vida do seu paciente, no caso da sua paciente, e trazendo para ela resultado, mesmo fazendo tudo que ela faz na rotina dela, estando errado ou não. Porque às vezes a gente não consegue mudar essa rotina do nosso paciente, né? Ainda mais no caso de hoje que a gente está falando sobre as mães. Então, prestem bem atenção. Quando eu falar para você, não, vamos prestar atenção numa lesão de uma gestante, é uma coisa, o filho está praticamente dentro do centro de gravidade, um pouco para frente, ok, mas está colado na mãe. A partir do momento que esse filho vem para os braços, a carga lombar é muito maior, acreditem nisso. É só vocês pegam um negócio pesado, segura na mão aqui ou segura na mão aqui, um pouquinho afastado do seu corpo, você vai ver o quanto de projeção de força para lombar que isso vai gerar.
Se você aprende que a mãe vai segurar um filho, vai gerar sobrecarga lombar, vai apoiar o filho na crista ilíaca para poder fazer as suas coisas e poder ter uma sustentação que o braço dela não segura, porque está cansado por N fatores, você vai precisar cuidar da lombar dela, do braço dela e de todo o descanso dessa mãe. Deixa ela sem dor, ela já vai conseguir descansar mais. Ela já vai conseguir descansar muito mais, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. As gestantes e as mães são clientes em potencial absurdo, porque elas estão desesperadas de dor. Ai, Júnior, mas a mãe não quer, eu aprendi, eu vou dar um exemplo agora clássico. Eu fiz o seu curso, Júnior, ai, maravilhoso, adorei teu curso, nossa, tô com uma segurança para trabalhar, nossa, maravilha. Vamos pensar que tudo deu certo quando essa pessoa fez o meu curso. E aí ela vai atender uma mãe, né? Ai, mas aí ela não quer ir no meu consultório, então não adiantou nada eu estudar o método FPM para cuidar da gestante, ela não vai no meu consultório. Porra, cara, pega uma maca e vai até ela. E aí? Você é físio, tá parado na tua casa, pega uma maca e vai atender a mãe que não consegue sair. Se a sua paciente é uma mãe que não consegue sair de casa, ela tem dor do mesmo jeito, cara. Ela só não consegue sair por quê? Porque tem mais gente que prende ela, principalmente o filho. Coitada, ela não tem culpa disso, cara. Só que ela tá sofrendo com isso. Se ela tá sofrendo com esse filho que não deixa ela sair de casa, você é físio, você acredita no seu potencial, você acredita no seu método de trabalho, pega uma maca, ou não tenho maca, Júnior, não tenho dinheiro para comprar uma maca, vai na casa dessa sua paciente, ela também, você não vai precisar de uma maca para rodar ela de ponta cabeça, por quê? Porque ela acabou de ter um filho, talvez. Então, deita ela ali na cama, em decúbito lateral, e vai cuidar do quadrado lombar dela. Sabe o que você gastou? Mão. Não gastou nada, eu não falei nem creme. Tudo bem, meu método eu uso luva, uso creme, uso algumas coisas. Eu não tô nem falando disso, físio. Tá difícil pra você? Tá difícil pra você. Por quê? Porque você não tem paciente. Ah, eu tinha uma paciente potencial, ela é gestante, mas agora ela não tem tempo de vir no meu consultório. E o que você tá fazendo esperando sentado nessa bunda na cadeira? Vai atender ela na casa dela. Você não tem um método? Eu não falei pra vocês que o método funciona? Você fez o curso, deu certo? Agora você precisa ir atrás do seu paciente se ele não vem até você. Ah, mas ele tem que vir até mim. Ah, então beleza, então fica sentado. Fica sentado esperando. Por quê? Porque a gente precisa aprender que a gente tem potencial, mas o paciente não vai vir bater na nossa porta necessariamente, só depois de um tempo. Mas agora, pô, não consigo, a minha paciente não consegue vir. Cara, se vira, malandro, você é fisioterapeuta. Você sabe onde ela pode deitar, você sabe se o colchão mole é menor para ela deitar na hora da manipulação, você sabe se o tapete no chão é melhor, você sabe se ela consegue agachar, você sabe se ela consegue levantar, e aí você vai se adaptar, cara. A tua sessão vai acontecer. Ai, mas eu não consigo atender uma pessoa fora da maca. Consegue, eu consigo. Com o meu método Físio pelo Mundo, eu atendo, cara. Eu atendo no tatame de jiu-jitsu, eu já atendi gente em cama, já atendi gente em sofá, já atendi gente em banco de madeira. De madeira. Você está viajando, uma pessoa trava na sua viagem, você vai atender ela onde? Ah, eu não vou te atender porque eu não tenho maca. Pô, cara, deita a pessoa no chão. Você é físio, cara. Você é físio. Você sabe o que acontece com o corpo de uma pessoa se ela deita num colchão mais mole, num colchão mais duro, num colchonete, não sei o que. Então, pô, o que você precisa fazer? Você precisa ajustar o seu método de trabalho. Aí você vai entender a casa daquela pessoa e vai falar, pro meu método funcionar, eu seria muito legal te colocar deitado aqui. Ela vai falar, então ótimo, eu deito aqui. E você faz seu trabalho. Sabe o que aconteceu? Você foi até a casa dessa paciente, ela não conseguia sair. Você resolveu o problema dela da dor, que ela não conseguia resolver. E você não vai tomar o tempo dela vindo 3 vezes por semana. Com esse método, você só vai voltar na casa dela daqui 15 dias. Às vezes daqui 3 semanas. Ou seja, você não vai nem cansar a beleza dessa mãe. Né? Ela não vai nem ficar, nossa, eu não aguento mais olhar na sua cara. Aguenta, porque você está indo lá resolver o problema dela. E se você consegue resolver o problema dela, é porque você conseguiu se adaptar, se conformar e entender a rotina dela. Para você entender o mecanismo de lesão. Entender o mecanismo de lesão, você sabe onde você deve cuidar. Se você sabe onde você deve cuidar, você sabe qual procedimento você vai usar da sua caixa de ferramenta. Acabou.
Acho que isso explica muita coisa, certo? Então vamos lá, galera, eu vou deixar aberto, eu já estou no finalzinho, eu vou deixar aberto para quem quiser fazer algumas perguntas, eu vou conseguir olhar aqui na tela, eu vou vendo para vocês, tá? Mas antes eu quero explicar então de novo esse resumo, eu vou fazer um resumo dessa aula de hoje para que vocês entendam o processo do nosso raciocínio. O processo, eu não estou falando para você fazer meu curso, eu não estou falando para você fazer nada, estou falando para você trazer resultado. Se você não está conseguindo, eu posso te ajudar. Mas se você está conseguindo, continua. Entendeu? Então pensa nisso. Então vamos lá, galera. Hoje nós estamos falando do quê? Da lombar de uma mãe. É uma gestante, né, que teve um filho que saiu de dentro da barriga, veio para o braço. Uma gestante, ela, primeiro fator fundamental, ela não tem tempo de vir no seu consultório. Então o que você vai fazer? Você vai até a casa dela e atende ela. Uma gestante, ela tem dor. Se você tem um método bom de trabalho, tem o método Físio pelo Mundo, eu vou falar do meu, né? Porque o meu dá certo, eu vou então falar o que eu acho, que eu tenho certeza que dá certo. Então beleza, ela não tinha tempo, eu fui até ela, resolvi. Ela tinha dor, eu descobri um método que eu posso resolver a dor dela, resolvi o segundo problema. Não adianta eu massacrar ela de horário que ela vou ter que ir lá semana que vem e vou na outra. Então você tem que achar um método que gere um processo de melhora de mais tempo de intervalo entre uma sessão e outra, para você não esgotar teu paciente financeiramente e nem psicologicamente e nem fisicamente se você fizer um trabalho manipulativo muito agressivo. Se você conseguiu matar o problema do tempo, matar o problema da dor da sua paciente e não sobrecarregar ela, você tem pelo menos aí 2 atendimentos ou 3 desse mesmo paciente, dessa mesma paciente no mês, certo? Se o marido dela deve estar cansado porque ele também não tinha filho, está carregando, você vai na casa dele, ele chega do trabalho e vê que você está terminando da mulher dele e você deixou ela sem dor, ele está amarradão, ele vai fazer com você. Se você atende ela 2 vezes no mês, você vai atender ele 2, você já tem 4 pessoas no seu mês. E aí quando você tem 4 pessoas no seu mês, 4 atendimentos no seu mês, só que a gente está falando só de 2 pessoas, esse aqui pode indicar para fulano, geralmente uma mulher que está grávida ou está com filho pequeno, o meio dela tem várias mães, pode ter certeza disso, então ali você já tem mais clientes em potencial. Se você consegue ir até a casa dela, você não precisa ficar chorando dentro do seu consultório, ela queria vir, mas ela não pode, eu queria atender. Cara, vai até ela, pô, para de reclamar, velho. Para de reclamar, a fisioterapia é difícil, toda profissão é difícil. Só que hoje eu estou dando a letra para vocês conquistarem um público ótimo, que é uma mãe, uma gestante, porque não vai parar de nascer criança, gente. Não vai parar de nascer criança. Então é um público que você tem direto, pô. Você tem direto. Entenderam? Então, ó, a Rosa entrou aqui, Rosa Fluete, ela é minha tia, estamos tratando a lombar dela. Pô, a lombar dela dói há muito mais tempo do que uma lombar de mãe. E tá dando certo. Só que eu precisava ir 2 vezes na semana pra casa dela. Agora, semana que vem, já vai começar uma. E a gente já tem uma qualidade de melhora. Mas ela não ia vir aqui. Talvez não. Então eu vou até ela. Eu vou até o meu paciente. Então não adianta eu ficar aqui chorando que não tem paciente no meu consultório. Se eu não tenho paciente para estar aqui no meu consultório, eu tenho paciente espalhado no mundo. Eu vou para cima. Só que para ir para cima atender em casa, eu tenho que ter um método onde eu não preciso de materiais e mais materiais. Eu preciso de um método onde eu resolvo a dor e resolvo o problema do meu paciente em um lugar pequeno, em uma casa pequena, em um lugar que seja só para ela deitar. E aí, onde está isso? No Físio pelo Mundo, no meu método. Certo? Tem outros? Lógico que tem um monte. Eu uso até outros também. Mas o que eu mais uso é a condição de não deixar o meu paciente fugir da minha mão porque eu não tenho a maca na hora, porque ele não vem no meu consultório ou porque eu não tenho onde deitar meu paciente. Tem sim. Todo mundo tem uma casa com uma cama. E aí você vai poder atender essa pessoa na cama. E o método Físio pelo Mundo funciona em todos os lugares, galera. Em todos. Eu já fui para hotéis. O Paulo Zulu. Paulo Zulu, eu conheci ele na pousada dele lá na Guarda do Embaú. E sabe o que eu tinha para atender ele a primeira vez que eu atendi, que ele se encantou com o meu paciente? Eu só tinha minhas mãos. Eu não tinha nem luva. Eu fui na farmácia ali da Guarda, achei uma luva daquela bem ruinzinha,
mas foi o suficiente para eu só trabalhar com ele com as minhas mãos. Ou seja, eu não gastei R$1, eu ganhei um paciente em potencial absurdo e não gastei nada de tempo para ele, pensando que ele tem que fazer um tratamento de 10 sessões. Ele fez um tratamento em uma semana e ele ficou 100%, como tem um depoimento aí na nossa rede. Tá bom? Galera, eu pelo jeito não tenho nenhuma pergunta. Eu não sei se eu falo de uns temas muito complicados para vocês que ninguém quase pergunta. Não sei se vocês têm medo de me perguntar. Eu sou meio desbocado de falar, de brincar, mas é o meu jeito de falar para que eu entre na cabeça de vocês. Porque eu tô aqui falando pra vocês, pô, a gente não tá ganhando nada com isso. Mas eu faço questão de falar porque eu quero mostrar pra vocês que a gente pode viver muito bem da fisioterapia. Hoje eu vivo, sou muito feliz, viajo pra todo quanto é lugar, tudo por causa da fisioterapia. E o mais engraçado de tudo é que a fisioterapia ela não me dá só grana pra eu viajar. A fisioterapia ela me faz viajar de graça. Por quê? Porque muitas vezes o meu paciente está desesperado me esperando e é longe. Mas não tem ninguém que resolve, graças a Deus não. O método FPM resolve. E aí é onde eu vou ser convocado para ir lá. Aí pagam passagem, pagam hotel, ou seja, você viaja de graça, fica num hotel de graça, cuida de uma pessoa que está precisando, ganha a credibilidade dela e volta amarradão com maior bagagem para cuidar dos seus pacientes no consultório ou na cidade que você está instalado. Então, uma mãe que sofre de dor lombar, você que é físio, não fica esperando ela vir pro teu consultório, pô. Vai pra casa dela. A mãe não tem tempo de fazer xixi, galera. Você acha que ela vai ter tempo de vir no teu consultório para cuidar de uma dor? Ela tá preocupada com o filho, ela não tá preocupada com ela mais. Ela tá desesperada com ela, mas ela não tá mais preocupada com ela porque ela não consegue ter esse tempo para se preocupar. Então a gente precisa, como fisioterapeuta, entender a cabeça da mãe, a biomecânica da mãe e ter um método que resolva o problema dela sem ela ter que vir no seu consultório muitas vezes. Ou sem você ter que ir na casa dela 1 milhão de vezes porque ela também não aguenta mais receber gente, ela tá cansada, ela não quer que você fique indo na casa dela o tempo todo. Se ela quiser, ótimo. Mas se ela não quiser, você tem que ter um meio de resolver o problema dela. Tá bom? Bom, galera, então acho que é isso. Vou encerrar essa aula de hoje, espero que tenha sido muito produtiva aí para vocês físios, para quem não é físio e estava acompanhando, mas é mãe ou tá afim de ser. Fiquem bem espertos porque vocês vão ter dor, não adianta, dificilmente uma gestante ou uma mãe recém-parida, né, ela não vai ter dor e é um cliente muito potencial, porque essa dor não vai passar em um mês. Ela vai melhorar, você vai ajustar, mas ela tem um mecanismo de lesão que é o filho. É a postura dela baseada no filho dela. E aí essa base do filho dela vai gerar dores e mecanismos de lesões constantes na biomecânica dela. E aí você vai fazer o quê? Você vai cuidar dessa paciente em tudo que ela pode se machucar. Lembrando que o filho dela está ganhando peso a cada dia, ela não. Mas ela está ganhando força porque ela treina carregando ele. Então se ela está ganhando força, observa quem está fazendo muita força. Qual músculo, qual cadeia muscular, qual disfunção e o que isso está gerando de disfunção e compensação biomecânica. Se vocês fizerem isso, vocês vão conquistar a família de uma mãe. Vocês não vão conquistar só a mãe. O marido vai estar feliz, por quê? Porque a mulher está feliz. E não tá mais enchendo o saco dele falando de dor e o cara não aguenta mais, ele também tá com dor. Aí você fala, então tá bom, ganhei a família, ganhei o marido. Logo, logo, aquele filhinho, se você for no osteopata, você pode cuidar dele, você pode fazer com ele um monte de coisa. Tá bom, galera? Bom, então é isso, mais uma vez, assim, uma gratidão enorme por todo mundo que me acompanhou aí nessa aula de hoje. Quarta-feira, né, nem todo mundo tem essa disponibilidade, mas eu sei que a galera que tá me assistindo é uma galera que tá afim, né, uma galera que quer entender um pouquinho mais como tratar os pacientes e que quer uma solução. Agora, eu poderia ensinar vocês 1 milhão de vezes as coisas para tratar essas disfunções. Diagnosticar é difícil, mas a gente aprende por vídeo. Tratar é muito complicado. Por isso que depois de tanto insistirem, eu criei o curso presencial do Método Físio pelo Mundo. Já vai acontecer em São Paulo esse final de semana, em Goiânia na semana que vem. Mas assim, galera, eu vou ensinar. Mas para você aprender, você tem que vir até mim. Isso eu não consigo arrastar ninguém para cá. E também não vou fazer como eu faço com as gestantes, com as mães de ir na casa, porque o interesse de aprender não é meu. O interesse de atender a paciente e ganhar dinheiro e resolver o problema dela é meu.
mas o interesse de você aprender no meu curso é seu, eu já sei. Tá bom? Então agora eu faço questão de vocês quiserem entender, vai lá na nossa página, na nossa bio tem o link para o curso de São Paulo e de Goiânia. Olha lá, entende, tem muita coisa explicando. E no curso, eu já falei isso para algumas pessoas, não falei isso para todo mundo, mas no curso presencial eu vou ensinar a tratar as disfunções que nós conseguimos identificar no raciocínio diagnóstico clínico. Mas tratar com o quê? Com o método Físio pelo Mundo, que é baseado em avaliação, raciocínio, diagnóstico clínico e solução do problema, ou seja, tratamento. Se você sabe tudo isso, mas não sabe tratar, você lê um livro, mas você não conseguiu ler o último capítulo para entender. Então, parou na metade. Tá bom, galera? Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vai lá no nosso canal do YouTube, a galera que está aqui no YouTube, ao vivo também. Esse link fica lá, então vocês que querem acompanhar, pode ir no YouTube que as aulas ficam todas lá. E isso vai ajudar a gente assim, pô, tô em dúvida, vai lá no canal do YouTube, olha lá, corre a aula, vai pro lugar que te interessa, olha nossos vídeos lá na página do Insta, na página do Face. Tudo isso vai ter uma hora que vocês vão conseguir falar, pô, preciso ver aquele vídeo do Júnior, cara, ele falou sobre isso. Aí você fala pro seu paciente, cara, eu vou te avaliar, vou ver, acredito que seja muito isso, você consegue vir daqui uma semana? E aí você vai ter tempo de olhar um vídeo, entender, me mandar uma pergunta e eu vou poder dividir com você essa experiência pra gente deixar todo mundo sem dor. Tá bom? Então, galera, não esqueçam, essa semana é a semana do curso presencial do Método Físio pelo Mundo em São Paulo. Né, nós não teremos aí uma provável agenda para esse ano, porque não dou mais conta desse ano colocar mais um curso presencial, e nós teremos um outro em Goiânia na semana que vem, tá bom? Façam em Curitiba também. Pô, Daniel, na outra aula da semana passada já me falaram de Curitiba, tem umas... Pô, eu acho que tem uma galera de Curitiba que tá me pedindo. A Gabi, cara, entra lá no link na nossa página, Daniel. Lá vai ter um link para você acessar. Dentro desse link vai ter um tópico assim, ó. Vão ter os cursos lá de São Paulo, Goiânia e assim um outro grupo de WhatsApp exclusivo para físios. E lá a gente vai fazer bastante coisa falando do curso de Curitiba. Entra lá, vamos dar essa moral para Curitiba, que daí a gente monta um curso para lá. Que daí a gente tenta organizar isso daí. Eu vou viajar provavelmente em outubro com o Gabriel talvez, e depois não sei como vai ser, porque vai depender muito da piscina do Kelly, que vai ter a etapa que começa amanhã, e aí a gente vai saber. Então eu vou tentar organizar para Curitiba, porque o Daniel não é o primeiro, acho que umas 6, 7 pessoas me falaram ao vivo na live passada, e me mandaram mais acho que umas 18 pessoas me mandaram direct pedindo esse curso em Curitiba. Então, aqui vai ficar a minha promessa, eu vou fazer esse curso em Curitiba presencial, vou ensinar vocês o método Físio pelo Mundo, e como tratar a galera da minha forma que eu criei, associada usando o que? Uma junção de um monte de técnicas que a gente aprende na nossa vida estudante na física. Tá bom? Galera, fiquem com Deus, uma boa quarta-feira, uma boa semana. Amanhã eu tô lá no Instituto, quem quiser acompanhar aí nas redes sociais que a gente vai ter bastante novidade também. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e é isso. Obrigado mais uma vez, galerinha. Tamo junto aí. Aí compartilha no story. E aí ali em cima pode parar. Lá no de cima.